Sabe, quando a gente pensa em Nicolau Maquiavel, a primeira coisa que vem à mente é O Príncipe, aquele famoso tratado sobre poder, né? Mas e se a essência do pensamento maquiavélico estivesse, na verdade, destilada numa comédia? Pois é, hoje vamos mergulhar numa obra-prima que muita gente esquece, uma peça de teatro tão cínica e tão genial quanto o trabalho mais famoso dele. Essa é A Mandrágora. E para a gente já entrar no clima, a peça joga na nossa cara uma questão moral bem no centro de tudo. Uma pergunta que Maquiavel explora com uma lógica, olha, implacável. Será que os fins realmente justificam os meios? Um ato que é, na sua essência, errado, pode levar a um resultado que, no final das contas, agrada a todo mundo? Essa é a provocação que a gente vai investigar hoje. Olha só, o próprio prólogo da peça já entrega o jogo com essa frase. De um lado, o desejo avassalador de um homem. Do outro, a enganação que nasce desse desejo. Essa citação é a primeira pecinha do dominó, o começo de uma das tramas mais engenhosas e, vamos dizer, moralmente complicadas da literatura. Para a gente entender direitinho a anatomia dessa conspiração, vamos seguir a história em 5 atos, 5 momentos-chave. Desde a obsessão inicial até a conclusão, que é chocante, vamos ver passo a passo como essa máquina de enganação é montada e colocada para funcionar. Tudo começa, como em muitas grandes histórias, com um desejo que parece, nossa, completamente impossível. É aqui que a gente conhece o nosso protagonista e o obstáculo que ele enfrenta, que parece ser uma muralha intransponível. Imagina só a cena. O Calímaco está lá em Paris, vivendo a vida dele, quando ouve falar da beleza e da honra sem igual da Lucrécia. A fama dela é tão grande que ele simplesmente larga tudo e volta para Florença só para ver essa mulher com os próprios olhos. E quando ele chega, percebe que os boatos nem faziam justiça. A paixão vira uma obsessão que é quase uma tortura. Só que o problema não é só ela ser casada, né? A Lucrécia é um verdadeiro símbolo de virtude na cidade. O marido dela, apesar de ser um pouco ingênuo, vigia ela como um gavião, e a casa deles é tipo uma fortaleza. O próprio Calímaco admite que, pelos meios normais, a chance dele é zero. A sorte não está do lado dele, então ele vai precisar de outra coisa. Muita, mas muita astúcia. Então a grande questão é, como é que se supera o que parece impossível? É aí, gente, que a genialidade meio sombria do Maquiavel entra em cena, com um dos planos mais ousados e perversos da história do teatro. O coração do plano todo, o truque de mestre, é a mandrágora. O Calímaco se passa por um médico famoso e inventa essa poção milagrosa. Ela promete resolver o maior desejo do marido da Lucrécia, que é ter um filho, mas vem com um pequeno efeito colateral. E é justamente esse detalhe sinistro que abre a porta para toda a enganação. Cara, a arquitetura desse plano é de uma maldade que beira o genial. O Calímaco não só cria o problema, que é a poção fatal, como ele mesmo já oferece a solução. E o mais irônico de tudo, a solução transforma o próprio marido enganado no principal responsável por executar o esquema, fazendo ele mesmo levar a esposa direto para os braços do amante. Claro que um plano desses, tão complexo, não dá para fazer sozinho. É preciso ter cúmplices. E o mais fascinante aqui é ver como cada pessoa no círculo de confiança da Lucrécia é, uma por uma, corrompida para participar dessa farsa toda. O primeiro a ser recrutado é o Frei Timóteo, o confessor da família. E olha, essa frase dele já diz tudo, né? Ele não enxerga as pessoas como almas que precisam de guia, mas sim como uma fonte de chatice e, o mais importante, de lucro. A fé para ele é só uma mercadoria. Pois é, com um cara desses, a pergunta não é se ele vai trair os votos dele, mas por quanto. A moralidade do Frei é, digamos assim, bem flexível. E tá aí o preço da consciência dele: 300 ducados. Primeiro eles testam o Frei com uma historinha falsa só para ver até onde ele vai. E ele passa no teste com louvor. Depois disso, convencer ele a criar uma justificativa religiosa para o adultério vira só uma questão de negociar o valor. A fé, no fim, tem seu preço. E a peça final, a que fecha esse círculo de corrupção, é talvez a mais chocante de todas: a própria mãe da Lucrécia. O desejo de ter um neto é tão grande que ela usa a autoridade de mãe para dobrar a vontade da filha, colocando a continuidade da família acima da honra e do bem-estar dela. Ok, com todo mundo comprado e posicionado, o palco está pronto para a grande noite do golpe.
E o que vem a seguir é um clímax que mistura farsa e tensão de um jeito que só Maquiavel saberia fazer. E é aqui que a ironia da coisa toda chega no seu ponto máximo. De um lado, a gente tem o que o Nietzsche acha que está acontecendo. Ele se vê como o gênio por trás da solução, o cara que está no controle. Do outro lado, a realidade brutal. Ele não é o jogador, ele é o tabuleiro onde todo mundo está jogando. E aí, o ponto de não retorno. A Lucrécia, pressionada por todo mundo, finalmente bebe a tal da poção. A partir daqui, o relógio começa a correr e não tem mais volta. A tensão sobe, mas com um toque de comédia. O Calímaco, o Nícia, todo mundo coloca os disfarces para a caçada noturna ao tal do bode expiatório. Chegamos ao auge da farsa. O grupo, liderado pelo próprio Nícia, captura o vagabundo, que é o Calímaco disfarçado fingindo resistir. E o Nícia, todo orgulhoso, ajuda a levar o substituto dele para o quarto da própria esposa. E pronto, o golpe está concluído. O Calímaco é levado com sucesso para o quarto da Lucrécia, com a ajuda e as bênçãos do marido traído. A execução foi simplesmente perfeita. Ok, o plano funcionou perfeitamente. Mas calma, que a história não acabou. É na manhã seguinte que a verdadeira genialidade maquiavélica da peça se revela, com uma reviravolta que muda completamente o que a gente entende por vitória e derrota. E aqui vem o xaque-mate. Depois que o Calímaco conta toda a verdade para ela, a virtuosa Lucrécia não tem um ataque de horror, muito pelo contrário. Ela analisa a situação friamente, percebe que o resultado a agradou e toma o controle para si. Ela aceita o Calímaco como amante permanente, transformando uma noite de engano num arranjo para a vida toda. A vítima da enganação se torna a dona da situação. E isso nos leva à pergunta final, né? No fim das contas, quem foi que ganhou essa história? O Calímaco conseguiu o que queria. A Lucrécia descobriu um poder e um prazer que não conhecia. O marido vai ter o herdeiro que tanto sonhou. O Frei ganhou o dinheiro dele. Todo mundo sai ganhando, exceto talvez a moralidade tradicional. Maquiavel nos deixa com essa visão cínica, mas talvez um pouco realista demais. No mundo imperfeito, a vitória não é dos virtuosos, mas sim daqueles que sabem a hora de ser flexível.